Então, meus amores, que bom que a Suzy falou isso, obrigada. Não levem para o lado pessoal, tá? Realmente esses sentimentos, assim, como a mágoa, é considerado dentro do Espiritismo como doenças da alma. A mágoa, a culpa, o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme, sabe, todos aqueles pecados capitais, eles são considerados como doenças da nossa alma, né? E todos nós somos portadores dessas doenças, por isso que nós estamos aqui na Terra, né? Que a Terra é um planeta, escola, assim, abençoado, sublime mesmo. Nós somos colocados aqui para aprender as coisas, não fomos colocados aqui para sofrer, nem para pagar dívida, nem para levar chicotadas, nem para ficar no trono, nada disso. A gente está aqui para aprender. É um planeta escola. Então, todos que estamos aqui para aprender, portamos os mesmos, não virtudes, digamos assim, né? Não somos maus, apesar de parecer que alguns irmãos nossos de jornada que fazem as coisas por maldade, não é verdade. Não é por maldade. Pedro perguntou para Jesus uma vez, desculpa, eu sei que você já me ouviu falar dessa frase muitas vezes, mas eu acho essa frase assim maravilhosa, mais do que oportuna. Quando Pedro perguntou para Jesus por que o ser humano é tão mau. E Jesus falou, Pedro, o ser humano não é mau. O ser humano é ignorante. Ele é muito mais ignorante do que mau. Então, assim, já houve várias contendas em vários meios, em vários grupos, a respeito da intenção das pessoas, né? Fez por mal. Como uma vez, num próprio grupo de estudo aqui dentro, eu até já comentei isso com a Suzy há alguns anos, surgiu alguém e falou de um acontecimento, um adolescente, parece, que... Puxa, agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que ele amarrou um foguete no rabo do cachorro, uma coisa assim. Foi isso, né? Essa história apareceu. Né? Na TV. Sim, então eu até peço desculpa porque eu não assisto TV. Então assim, o que eu estou falando foi o que alguém assistiu e me contou. Mas a história é mais ou menos essa. E daí gerou muita revolta isso. Poxa, como é que vai fazer isso? O bicho não tem como, né? Da onde tanta maldade no adolescente, tantas outras coisas que a gente vê adolescentes fazendo. E aí você volta lá para aquilo que Jesus falou, não é maldade, é ignorância, né? E aí eu lembro que eu argumentei isso, falei, mas isso não é maldade, é ignorância. As pessoas, não, de maneira alguma, isso é maldade. Então assim, não é, tá? Não é maldade. A gente colocou esse nome. Os espíritos responderam muitas vezes no livro dos espíritos algumas perguntas, dizendo no começo, é difícil explicar porque vocês não têm vocabulário para isso. É difícil explicar com o parco vocabulário que vocês têm a magnitude da explicação que vocês estão pedindo. Porque além de nós não termos o vocabulário para entender, nós ainda não entenderíamos a situação. Sabe? Então algumas coisas eles explicam de uma maneira assim bem parcimoniosa. Mas enfim, não é esse o assunto. É isso que a Suzy falou. Não levem para o lado pessoal. Tá? Nada do que a gente disser aqui é dirigido a vocês. Pelo contrário, a boca do palestrante está mais perto dos ouvidos dele. Então a palestra sempre é para mim. Quando aparece o assunto, às vezes a gente não sabe, né, sobre o que vai falar, porque sempre tem que falar alguma coisa sobre a ótica do Espiritismo dentro daquilo que Jesus ensinou. Então a gente fica pensando no assunto que tem a ver com o momento que a gente está vivendo e de repente o assunto vem, gente, de madrugada. Você acorda com sede, estou lá descendo a escada para buscar um pouco d'água. Poxa vida, eu podia falar sobre a mágoa. Do nada assim vem o negócio. Eu nem estou me sentindo magoada, eu estava dormindo, eu só acordei com sede, né? E aí vem o assunto. Então, assim, o assunto é intuído, a palestra é intuída, e aí quando a gente decide sobre o assunto, vai estudar, porque apesar de sermos espíritas há, sei lá, 20, 30 anos, né, a gente não, além de não saber tudo, óbvio, né, seria assim muita presunção dizer que sabe, cada vez que a gente vai estudar sobre um assunto, a mesma frase ensina uma coisa diferente. Vocês vão perceber isso quando vocês começarem, criarem o hábito do Evangelho no lar, e daí passar, né, a leitura das obras básicas, livro dos Espíritos. Cada questão, né, das 1019 que tem, quando você lê,
dependendo do teu estado de espírito, dependendo da fase que você está passando, dependendo da tua maturidade, mas principalmente do teu grau de evolução, né, dentro do estudo do Evangelho, vai entender de uma forma diferente. Que significa que vai entender cada vez mais profundamente aquilo que está sendo explicado lá. Então tá, isso é uma outra palestra, já falei a metade dela. Então vamos para a nossa agora. A mágoa. Todo mundo aqui, com certeza absoluta, já passou várias vezes por uma situação dessa, de mágoa, de se sentir ofendido, de meu Deus, que falta de respeito, né? Quem tiver que fazer um esforço muito grande na memória para puxar uma situação que se sentiu assim, lembre da última vez que dirigiu, que saiu no trânsito aqui de Curitiba. Logo vocês vão achar uma mágoa. Numa fechadinha, num camaradinha que para em fila dupla, né, que anda acima da velocidade quando você ou o teu filho estão passando, atravessando, ou indo de bicicleta, que estaciona em lugar proibido, coisas que a gente nunca fez, né? Então por isso a gente pode reparar nos outros. E aí a gente se sente magoado, se sente ofendido. Todo mundo já sentiu isso um dia. Por que a gente sente isso? Nós vamos talvez entender ao longo da palestra, ou talvez ao longo dos nossos estudos espíritas. Mas, gente, é absolutamente natural do ser humano se sentir magoado. É um direito que nós temos, porque nós somos imperfeitos, porque nós viemos assim, dessa forma. Então, sim, nós temos o direito de se sentir magoado, ofendido, a gente tem direito de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir ódio, de sentir ciúme, todas as doenças da alma, porém, sem esquecer que é uma escolha nossa e nós vamos colher o produto dessa escolha. Então, o direito que nós temos de sentir tudo isso se chama livre-arbítrio, que Deus deu a todas as criaturas humanas, que nada mais é do que a liberdade de escolha. Então, quando a gente fala assim, tem o direito de sentir mágoa, é com base nesse ensinamento do Espiritismo, o livre-arbítrio. Eu posso sentir aquilo que eu escolhi sentir. Então, dentro da nossa imperfeição ainda, a gente sim sente bastante mágoa, é natural. No momento que a gente recebe aquilo que a gente recebe como ofensa, porque eu também posso escolher se eu vou receber como ofensa ou não. Até tem uma passagem bem legal do Chico Xavier, dentre as milhares de passagens legais que tem com ele, que ele lá fazendo as caridades dele, né, aquele caminhão de comida que ele levava, assim, e daí teve uma pessoa que ofendeu ele, ofendeu mesmo, xingou assim, sabe, no meio daquelas pessoas que recebiam as doações que ele levava, uma delas achou de ofender o Chico por um motivo qualquer. E daí o Chico, aquele sorrisinho dele, de Chico, né? E aquela voz mansa, falando e tal, como se ele nem tivesse ouvido o que a pessoa falou. Aí quando ela saiu, uma outra pessoa que estava ali com ele junto, ajudando, perguntou: nossa, Chico, como é que você não ouviu o que ela te falou, que ela te xingou, que ela te ofendeu? Ele falou: não, meu filho, mas eu não entendi como ofensa. Eu entendi que isso é o que ela está carregando no coração dela. Isso é dela, isso não é meu. Então eu não vou levar para mim, porque não é meu. Só que o Chico, ele tinha. O Chico é o Chico, né? Só o Chico. O Chico tinha. Ele falava que ele era um cisco. Só que o Chico tinha isso muito, né? Ele conta aquela vez que, eu não sei onde ele estava, alguém pisou no pé dele, né? Com um saltão assim. E ele disse que viu estrela. E daí assim, que nós faríamos no lugar dele, né? Já dava um cutucão na pessoa e falava: você está pisando no meu pé. Não sei se você percebeu educadamente. Será que a gente falava assim? Será que a gente falava assim? Não. Aí o Chico falou: a senhora não está sentindo uma coisa fofinha embaixo do seu embaixo do seu pé? Então, é o meu. Até a pessoa se tocar. Até a pessoa se tocar, né? Conseguir entender o que o Chico estava falando. Acho que, sei lá, já tinha feito um trauma no pé dele. Mas enfim, é normal que a gente se sinta ofendido, porque nós não somos Chicos. O que não é natural é a gente carregar isso durante horas ou dias.
ou anos, ou séculos, como a gente fala, na eternidade das nossas vidas, né? Na multiplicidade das nossas existências. Séculos de mágoa. Esse é o ponto X da nossa palestra. A mágoa é carregada conosco por nós mesmos e mais ninguém durante séculos. Se a gente deixa o sol se deitar sobre ela, porque Jesus falou isso. Não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Olha que legal. Tudo que Jesus falava era sobre perdão. A impressão que eu tenho é que ele veio para ensinar sobre o perdão. Que aqui dentro está tudo, né? Amor, paciência, tolerância. Então, o que não é natural é isso, é que nós carreguemos essa mágoa durante muito tempo. Porque ela suga a nossa energia. Ela é uma energia densa, ela é uma energia viscosa, ela é uma energia pegajosa. Ela limita os nossos movimentos, ela limita os nossos sentimentos, ela limita o nosso bem-estar. E ela enfraquece a nossa saúde, para falar assim uma palavra mais light, né? Ela dá uma debilitada na nossa saúde. Existem médicos, cientistas, psiquiatras, neurologistas, com estudos, com artigos publicados, e hoje já existem médicos que fazem tratamentos com base nisso. A mágoa adoece mais do que qualquer coisa, porque as nossas doenças, elas vêm de dentro para fora. Mesmo uma gripe, se o Cris espirrar aqui, uma gripe do frango, ou do porco, ou do mosquito amarelo, que o pessoal fala, eu vou pegar. Mas eu não vou pegar por causa do vírus que ele me passou. Eu vou pegar porque eu já tenho lá dentro, no meu perispírito, essa falha nessa defesa. Porque se eu não tivesse essa falha, eu não pegava. Então assim, não veio dele para mim. Ele deixou no ar. Chupa para si quem quer. E eu quis. Porque eu tenho essa falha lá dentro. É uma falha no meu sistema de defesa, na minha genética perispiritual. Então assim, eu sou um espírito eterno. Hoje eu sou Luciane. E como espírito eu tenho assim, de uma forma mais simples para vocês entenderem, eu tenho um revestimento, digamos assim, que me conecta com o plano material, que é o meu perispírito, que é como se fosse uma casquinha fininha. O meu perispírito absorve tudo que eu passar nessa vida. Tudo vai ser absorvido por ele. Tudo vai ficar marcadinho nele. Se eu beber, eu vou prejudicar o meu fígado e eu vou prejudicar a região perispiritual correspondente ao fígado. Se eu, por algum motivo, uma dieta, né, assim, relaxada que eu tenha, eu lesar meus rins, que talvez eu nem sinta nessa vida que eu tenha lesado, excesso de sódio, de gordura, o que for que lese os rins, vai ficar marcado na região perispiritual dos rins essa lesão. Eu posso nem ter esse problema nessa vida, olha que interessante. Mas o meu perispírito vai ficar lesado nessa região. E por aí vai. A mágoa costuma afetar do cérebro à ponta do pé de várias formas. Ela debilita a nossa saúde. A mágoa é responsável pela gastrite, ela provoca hipertensão, provoca taquicardia, ela provoca tanta coisa que eu vou ter que colar, porque eu anotei aqui e não lembro mais. Doenças degenerativas, isso mesmo, doenças autoimunes, infecções do espirro do Cris, que eu peguei. A mágoa fez, o papel da mágoa é derrubar o meu sistema imunológico perispirítico. É o que ela faz. Ela derruba o meu sistema imunológico. Eu perco a resistência às doenças virais, bacterianas, degenerativas. Então ela provoca refluxo, angina, bronquite, herpes, enxaqueca, diabetes, artrite, doenças autoimunes, vários tipos de cânceres, em especial, é a doença preferida da mágoa, gente. É o câncer.
ela tem um poder de desestabilizar a estrutura e a harmonia e o equilíbrio das nossas células, que para elas virarem um botãozinho e se tornarem células cancerosas, é questão assim, ó, é um átimo, é um segundo. Ansiedade e depressão. Assim são algumas. Então isso é o que os cientistas têm falado a respeito da mágoa. E por cientistas entendo os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, esses que eu falei, médicos, cardiologistas. Tem um cardiologista, inclusive, que dá várias entrevistas, ele aparece em vários vídeos no YouTube, eu não sei o nome dele, e ele não é espírita. Mas ele fala que a melhor terapia para quem é cardiopata é o perdão. Olha só, não é à toa que o coração é o órgão do sentimento para nós, né? Nós transferimos assim sempre, né? Fazemos um desenho. Então o coração é o órgão do sentimento, o cérebro é o órgão da razão, o fígado é o órgão da raiva. E a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, trata muito isso, a energia do órgão. Então quando você vai num acupunturista, por exemplo, e fala para ele, não sei, vamos supor, o que poderia ser? Eu tenho gastrite, tenho dor no estômago. A primeira coisa que ele vai falar é, a tua energia gástrica está debilitada, mas não é a energia física. É a energia do órgão, do estômago, mas não é o estômago que está. Aí, levando para o lado da emoção, se você fala para ele, olha, eu sinto muita raiva o tempo inteiro, sem motivo nenhum. Eu acho que muita gente aqui já passou por isso. De repente, dá um estado e vem, sobe uma raiva, assim, a gente não sabe por quê, por um motivo de nada, né? Você sente uma raiva. Então, ele vai falar, é a tua energia, baço, fígado, pâncreas, que está deficitária. Aí você corre a fazer exame. E você não tem nada, o médico fala, você não tem nada. Não, mas faz favor, doutor, olha do outro lado. Olha por trás, olha por dentro, vira do avesso, não tem nada. Faça exame de sangue para ver se tem alguma insuficiência hepática. Nada, está tudo ótimo. Então é a energia só desse órgão que está provocando essa raiva. Então assim, o que sai da emoção invade a razão e vice-versa. Nós somos um ser único. Apesar de nós sermos espírito, perispírito, carne, mulher, homem, nós somos um ser único, com Deus, com o universo, com os espíritos da luz e com os espíritos do escuro. Esses adoram a nossa mágoa. Então a nossa mágoa, além de alimentar as nossas células de forma inversa ao que deveria ser, além de tirar a nossa energia, ela aumenta e fortalece a energia deles. Então o que eles vão buscar? Como uma criança, quando está com medo de noite, o que ela faz? Quem aqui tem filho pequeno? Ou o que a criança faz quando ela tem medo de madrugada? Mãe. Ou vai para o quarto da mãe, ou mãe, fica aqui comigo. É assim os espíritos que não são da luz. Veja aquilo que Jesus falou, não são maus, eles são ignorantes. Quando eles quiserem sentir qualquer tipo de força, recarregar a bateria, melhorar a energia, eles vão buscar a Luciane, porque a mágoa dela é doce, alimenta um monte eles. Mas para mim, ela é bem amarga, ela atrapalha a minha vida. Então, quando eu sinto essa sensação de raiva, essa sensação de mágoa perfeitamente natural, eu tenho que tentar entender por que eu estou sentindo isso. Isso, gente, tem um psiquiatra, fugiu totalmente o nome dele, mas eu já vou lembrar, da Joana. Obrigada. Carl Gustav Jung. E agora eu esqueci o nome dele, agora eu esqueci o que ele falava. Depois eu vou lembrar. É ótimo quando a gente chega nessa idade. E eu vou ser bem sincera para vocês, falar de coração. Eu não ligo a mínima. Eu não fico com medo
Ai, que delícia, né? Você poder falhar sem ter problema. Bom, enfim, o que é a mágoa? Qual é o papel, assim, a consequência da mágoa na nossa vida? Porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. A mágoa, ela não é só daqui, tá? Primeiro aquilo que eu falei, ela não é só nossa. Eu escolho aquilo que eu sinto, lembra que eu falei? E quando eu escolho aquilo que eu sinto, no mesmo momento, eu sintonizo com quem escolhe a mesma coisa. No plano espiritual e no plano físico também. Porque se você é uma pessoa renitente na mágoa, no rancor, na reclamação, você tem amigos, tem familiares e tal que ficam lá te dando apoio. Não, poxa, aqueles que vêm, né, levantam, olha tudo que você tem de bom, esqueça, releve, deixa pra lá. Uma hora a pessoa cansa. Se eu insistir em ser assim, gente, sei lá, é como se eu exalasse um cheiro de gambá, chega uma hora que ninguém mais quer chegar perto de mim. Como disse o Tiririca, eu quero fugir de mim, mas eu não consigo, porque onde eu tô eu vou. Então, até eu quero fugir de mim. Até eu quero fugir de mim e não consigo, porque onde eu tô eu vou. Isso é a mágoa colada em mim, acorrentada, como uma bola de presídio da época medieval. Onde eu vou eu carrego, e aquilo dificultando a minha jornada. E o pior disso é que a mágoa, ela é um inimigo invisível, ela é uma carga invisível, porque você não percebe que você está sentindo a mágoa. Quer ver uma coisa? Você gerou uma situação qualquer lá que gerou a mágoa, mas isso foi há muito tempo e você esqueceu. Eu esqueci. Legal. Porque perdoar é esquecer. Certo? Certo. Mas o inverso não é verdadeiro. Esquecer não significa perdão. Veja-se aí os traumas de infância, para a gente não falar de outras vidas, né? Crianças que apanharam quando eram muito pequenas, que foram abandonadas, que, sei lá, sofreram abusos de todo tipo e bloquearam isso. Elas não lembram disso. Mas elas não têm uma vida normal. Elas podem até ter um comportamento assim, aparentemente normal, mas elas não têm uma vida normal. Elas têm um sentimento lá dentro e muitas sofrem de doenças, principalmente depressão e ansiedade. Ou medo do nada, assim. De repente vem um medo e ela não sabe do que. Sempre aquela sensação de insegurança, como se tivesse uma sombra seguindo. É uma sombra. Todos nós temos sombras. A Joana de Ângeles ensina muito bem isso. Necessária. Muito necessária. Foi isso que o Jung falou. As sombras são necessárias. As sombras fazem parte da nossa história. Alguém aqui já assistiu aquela animaçãozinha Divertidamente? Então, a tristeza não era necessária para a menina. Eles demoraram o filme inteiro para descobrir que a menina precisava sentir tristeza. Porque os mecanismos de defesa dela estavam fazendo de tudo para ela não se sentir triste. Porque não é admissível para uma criança sentir tristeza. A criança tem que estar sempre alegre, sorrindo. Então os mecanismos de defesa dela faziam o possível e o impossível e cometeram loucuras mil assim, para que ela não sentisse tristeza, desânimo, depressão. Mas isso é a nossa sombra e ela é necessária, porque ela faz parte de nós. Eu não posso ignorar o Cris aqui do meu lado, sabe? Não adianta eu tampar. Ele está aqui tocando violão. Ele está aqui. Eu tenho que olhar para ele, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que entender ele. Isso não é um problema nem uma sombra, tá? Só para dar uma figura assim. Eu tenho que entender, eu tenho que entrar em mim e entender quem sou eu. Eu tenho que saber perfeitamente, de cor e salteado, quais são os meus limites e o que eu sou capaz de fazer em determinadas situações. Para depois não dizer, eu perdi a paciência. Nossa, até eu me assustei comigo, meu Deus, aquela não era eu. Conta para outra. Era assim. Aquela é você, aquela sempre foi você. É a sombra que você está querendo esconder. E não pode. Eu sou um ser uno. Lembra que eu falei? Eu tenho a sombra e eu tenho a luz. E ambas fazem parte. E são muito importantes para a minha evolução espiritual. A sombra não é má. A sombra é um desconhecido. E eu preciso conhecer, abrir esse baúzinho e olhar lá dentro para saber do que eu sou capaz. Aí eu vou ser capaz de lidar com a mágoa.
Aí eu vou ser capaz de entender que o meu próximo tem tantos problemas, faltam muitas virtudes nele, como em mim, que ainda sou desajustada. Talvez nessa vida eu não ofenda as pessoas, eu não magoe, eu não agrida, eu não roube, eu não engane, eu não seja corrupta, mas pode ter certeza absoluta de que existe uma lista muito maior do que essa de defeitos da alma, e eu sou portadora de vários deles, vários assim, daqueles que eu não queria ver, sabe, que você fica tentando empurrar para baixo do tapete, que você mesmo vai tropeçar depois naquele montinho que está ali, vai cair de cara e vai ser muito pior. Então, da mesma forma que o nosso ofensor, inimigo, entre aspas, desabou, nesse desajuste dele, nós desabamos também. E mais, se nessa vida eu não cometo, com certeza eu cometi em outras, porque se eu não tivesse cometido, eu não estaria aqui na Terra. Então, se eu estou aqui, é porque eu também tenho os meus erros para aprender. Aprender. Nunca pagar pelo sofrimento, tá? Porque se eu posso escolher sofrer, posso. Mas eu vou me tornar um peso para os outros. Porque os outros, além de estarem com a jornadinha deles, terem a cruz dele para carregar, eu no meu sofrimento e na minha fraqueza, vou pedir que eles me ajudem, carreguem um pouquinho a cruz para mim. Me ajuda a carregar esse peso, né? Então, assim, o sofrimento é uma escolha para se depurar, sim, mas é melhor que seja pelo amor. Quem é pai, quem é mãe, quem não é nem pai nem mãe, mas cuida de alguém com amor, assim, paterno ou materno, sabe do que eu estou falando. Você não quer que os filhos sofram, mas eles escolhem aprender pelo sofrimento. Eu já dei vários exemplos aqui dos meus filhos, que eu não vou falar de novo, que aprenderam pelo sofrimento. Nós aprendemos pelo sofrimento quando éramos crianças também. E os nossos pais também não queriam. Imagine Deus, Pai magnânimo, maravilhoso, iluminado, universal e todo-poderoso, que ama incondicionalmente todos nós, que é essa energia criadora sem fim, vai colocar a gente aqui para sofrer? Entende? Não tem nexo, né? Se eu não quero que meu filho sofra dentro da minha imperfeição, imagine Deus. Então, se nós escolhemos sofrer para nos depurar, a escolha é nossa, nunca é uma punição. Ok? Então, da mesma forma, o nosso irmão, que nós chamamos de ofensor ou inimigo, tem esses mesmos desajustes que nós temos, e as atitudes dele nos magoam, como nós magoamos muita gente por aí. E olha um detalhe curioso. Nós nos sentimos magoados muito mais pelas pessoas que nós mais amamos. Quanto mais nós dizemos amar, a pessoa que nós mais dizemos amar, mais nós nos magoamos, com mais facilidade. Qualquer coisa que ela faça. A gente já falou sobre isso aqui numa palestra, expectativas e frustrações. Eu jogo muita expectativa em cima do meu ser amado. Pai, mãe, amigo, filho, mentor espiritual, aqui encarnado, seja lá quem for. Marido, mulher. Eu jogo um monte de expectativa em cima dele. Eu espero que ele haja daquela forma comigo, ele não age e eu me magoo. Né? Então eu vou lá, me arrumo toda pra gente sair, daí quando eu finalmente desço, no que pra mim foram 15 minutos, mas na verdade foram 75, eu desço olhando pro meu marido, eu falo, ele vai me achar o máximo, ele fala, nossa, 1h30 pra se arrumar? Estragou o passeio, né? Estragou o passeio. Toda essa produção, 6 vezes no cartão de crédito, e chegar lá e falar, pô, toda essa demora pra se arrumar. Vamos nos colocar no lugar dele. Eu tô lá me arrumando, me achando uma diva. Ele tá lá embaixo pronto, já faz 50 minutos me esperando. A gente com certeza vai se atrasar. Ele já perdeu o clima da festa um pouco, né? Porque daí já começa a ficar com sono, daí já começa a ficar com raiva. E eu me acho no direito de ficar magoada. Mas olha, ele também tá magoado. E eu amo meu marido e ele me ama. Então, que tipo de amor é esse, né? É esse desajuste que a gente fala. Nós ainda somos desajustados, desajeitados nos nossos sentimentos, né? Meio amor de mula, assim. Mas aí é só traduzir. Dois amantes magoados.
Isso mesmo. Dois, muito bem, seu Elias. O seu Elias falou, vamos traduzir aqui, 2 amantes magoados. É isso aí. E a gente vai juntando essas mágoas. Então, uma vez eu vi uma história muito bacana de uma pessoa, um professor de filosofia, que pediu para os amigos dele o seguinte: amanhã eu quero que cada um de vocês traga uma sacola vazia, uma sacola plástica. A gente vai fazer uma experiência. Daí eles trouxeram. Aí o professor foi lá, com as sacolas embaixo da mesa, encheu do negócio, amarrou e foi entregando para os alunos. Não é para ninguém abrir. Aí ele falou o seguinte: vocês vão segurar essa sacola cheia de batata. E eu quero que vocês segurem essa sacola durante 1 mês. Mas não pode soltar nem por 1 minuto. Aí, e ela pesa, isso mesmo. Aí os alunos faziam perguntas, né? Mas e quando for dormir? Agarrado na sacolinha. Tá, e quando eu for trabalhar, tiver que, sei lá, digitar, escrever alguma coisa, só com uma mão. Põe a sacola no colo. Ela não pode deixar de tocar o teu corpo. Então, e quando eu for tomar banho, sacola junto. Mas vai molhar, seque, mas não solte. Pendura no pescoço, faça qualquer coisa. Vai namorar, vai no cinema, vai na missa, vai no centro espírita, vai no NAI, vai na conferência espírita, leva a sacolinha. 30 dias. Não pode parar. Mesmo se estiver doente. Estiver fraco, estiver com febre, estiver com gripe, a sacolinha tem que estar junto. Chegou no dia seguinte, todo mundo lá com a sacolinha na sala de aula. E o professor, e aí, como é que tá? Tranquilo, né? Não incomoda um pouco, atrapalha um pouco o espaço, né? Então, tinha gente que ia de ônibus, aquela sacola, incomodando todo mundo, vai e volta com a sacola. Chegou no 2º dia, mesma coisa, 3º dia, tal, lá pelo 7º dia, 1 semana, 10 dias. Tá começando a feder isso aqui, professor. Sim, a batata deve estar apodrecendo. Pois é, e agora? Continua com a sacola. Passou mais uns dias, agora o negócio já está tão podre que está suando a sacola. Daí o professor falou, vai piorar, porque vai começar a pingar uma água marrom, assim. E daí? Continua com a sacola. Poxa, amanhã é dia dos namorados, né? Eu vou ficar... Leva a sacola. Aí chegou no outro dia, como é que foi o dia dos namorados? Minha namorada nem que chega perto. Meu namorado falou, isso é ridículo, o que você está fazendo? Esse negócio está podre, isso aí está fedendo, está pingando essa água podre. Enquanto você ficar com essa sacola, eu não vou mais ficar com você. E daí eles começaram a ficar incomodados. Porque aí no trabalho, né? Já começaram a ser deixados de lado, não era mais convidado para pizza, happy hour, restaurante, cinema, nada. Na última semana eles estavam absolutamente isolados, com aquela sacola que parecia que tinha um gambá doente lá dentro. Ninguém aguentava o cheiro. Finalmente terminou. Jogaram fora, tomaram banho e tal. Aí o professor perguntou, e aí, como é que é carregar a mágoa durante tanto tempo? Olha o que é carregar a mágoa durante tanto tempo. Aquilo que a gente falou no começo. As pessoas se afastam. Você se sente mal. Ali eles sabiam que era por causa da batata podre. Na mágoas nem sempre a gente sabe. Porque a gente se acha na razão quando está magoado. Acha que tem razão. A pessoa realmente ofendeu. Poxa, tem ofensas que não são fáceis da gente falar. A senhora está sentindo uma coisinha fofinha embaixo do seu pé. Tem coisa que não é bem assim, que é muito pior do que encrenca de trânsito. Se a gente falar em traição, se a gente falar em agressão física, assalto, tudo que a gente vê a humanidade, abraços dados aí, né? Coisas pesadas, assassinatos, corrupção, tudo isso que a gente vê. Não é fácil de você não encarar como uma ofensa, como uma agressão. Porém, se torna fácil no exercício da compreensão. Se eu entender que o outro é tão desajustado quanto eu. Eu também posso ser uma batata podre na vida de muita gente e, meu Deus, talvez eu nem saiba.
Só que assim, ficar carregando essa mágoa a vida inteira não vai ajudar o agressor. Porque talvez ele nem lembre que tenha agredido. Talvez ele nem tenha sentido que tenha sido uma agressão. Então essa mágoa que eu vou carregar, a única coisa que vai fazer vai ser me envenenar. E sim, eu vou direcionar energias negativas para ele. Mas se ele estiver equilibrado, elas vão voltar para mim. E se ele não estiver equilibrado, elas vão atingir a ele e a mim. Tudo que vai e volta, nada fica. Tudo que eu mandar vai voltar para mim. Então eu posso escolher, lembra? Escolher o que eu vou sentir, escolher o que eu vou irradiar. E guardar essa mágoa, esperando que o agressor mude o comportamento dela, é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Eu estou me envenenando. Eu é que vou desajustar a minha saúde. Então é isso que eu tenho que rever. Então, se perdoar, como a gente falou, perdoar é esquecer. Se eu perdoo, eu esqueço. Mas se eu esquecer, não significa que eu perdoei. Porque vamos entender, se a pessoa faz alguma coisa pra mim que eu não gostei, eu falo assim, não, tudo bem, eu já esqueci. Mentira. Eu não esqueci. O Chico talvez. Eu não esqueci. Porque cada vez que a vida me apresentar uma situação que me remeta àquela sensação, eu vou lembrar. Eu vou lembrar da agressão e eu vou lembrar do agressor. E eu vou sentir uma energia amarga. E eu vou mandar essa energia amarga para o meu sangue, para a minha seiva, para as minhas células, mesmo que seja pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho, né? Dá para encher um container de água. E se eu estiver lá dentro, eu vou morrer afogado. Então, não adianta eu esquecer ou fingir que esqueci. Mesmo que eu tenha esquecido. No dia que eu lembrar, aquilo vai me fazer mal. Eu lembro dos traumas infantis. A criança bloqueou aquilo lá dentro. Ficou na sombra. Mas um dia aquilo veio à tona. E ela lembrou. Se ela tivesse lembrado há 20, 30 anos, ela já teria trabalhado isso há muito mais tempo. Talvez de uma forma até mais profícua para ela. Então o que eu tenho que fazer? Olha, tudo bem. Eu perdoo você. Mas eu não vou admitir que você faça isso comigo de novo, porque me machucou e eu não quero ser machucada de novo. Isso pode, isso vale, desde que eu realmente perdoe. Eu perdoei. Eu ando aqui de mãos dadas com o meu amigo de novo, a gente conversa de novo, a gente convive de novo, mas se ele me magoar outra vez, me ofender outra vez, eu vou me sentir magoado de novo. Então, da mesma forma que eu faço o exercício do perdão, alô, meu agressor, faça o exercício da gentileza. E aí eu também vou ser gentil. Não porque ele está sendo gentil comigo, eu também devo ser gentil. Sabe? Então, sim, é natural sentir mágoa, mas a gente deve buscar perdoar e não esquecer. Ah, dessa vez eu vou deixar passar. Eu vou lá conversar, olho no olho, e vou falar, olha, não gostei e tal. Se ele, né, mas eu vou te perdoar. Se ele achar que não ofendeu, que não merece perdão, tudo bem, é o problema dele. O perdão vai me livrar da sacola de batata. É só perdoando que eu vou abandonar aquela sacola. Não adianta eu tomar banho todo dia, continuar dormindo com ela, trabalhando com ela, aquela mágoa tomando conta do meu pensamento. Sabe? Porque ela se transforma em teias, em milhares de teias. E essas teias são como aqueles tentáculozinhos finos daquelas mães d'água, como é que chama? Água viva. Elas envolvem, elas queimam, elas machucam as pessoas que se aproximam de mim. Mas elas principalmente machucam a mim. Isso é um entrave para minha evolução. Então, assim, para fazer o exercício do perdão, a gente tem que exercitar os conselhos do amor, da tolerância. Nunca vai fugir disso, gente. Desculpe, vocês querem uma novidade? Não tem ainda, né, Cris? É sempre o amor, a tolerância, a caridade. Foi sempre o que Jesus ensinou.
se reconcilie com o teu inimigo enquanto vocês dois estão a caminho, Jesus falou. Porque depois que um dos dois partir, vai ser pior. É mais difícil. Quando aquele que eu levo como inimigo desencarnar, ele vai ter mais acesso a mim do que ele tinha quando ele estava encarnado. Porque ele vai ter um acesso psíquico. E a gente vê muita gente de braços dados com obsessores por conta da mágoa. Se ele desencarnar e eu perdoar, ele não tem como chegar. Lembra? Eu escolho aquilo que eu quero sentir. Né? O meu pensamento é a porta da minha casa mental. É a porta do meu espírito enquanto eu estou encarnado. Só entra aqui aquilo que eu deixar entrar. Se eu abrir a porta para a mágoa, vão entrar todos as séculos dela. Né? Que são obsessores e outros tipos de sentimentos mais infelizes. O que a Joana de Ângeles ensina para nós nesses exercícios do perdão? Eu vou ler o que ela fala, tá? Não se diga decepcionado com o próximo, expectativas. Não aponte os seus erros. Haja você de forma a não decepcionar e nem se admita errado. Então, vigilância. Nunca diga agora é tarde ou não arredo o pé daqui porque eu fui ofendido. Não são essas as palavras dela, tá traduzindo. A gente fala muito isso, né? Não, eu não vou. Por que eu que tenho que pedir? Que tenho que tentar reaproximação se foi ele que me agrediu. Por quê? Porque eu quero me livrar do saco de batata. Sempre pense nisso. Se para me livrar do saco de batata eu tenho que ir lá, humildemente, dizer para o meu agressor: eu te perdoo, olha, vamos esquecer essa rixa, vamos começar de novo. Eu vou fazer isso? Dê o primeiro passo e perdoe. Não agasalhe o orgulho, porque ele é o maior inimigo do teu progresso espiritual. Gente, quem é o responsável pela mágoa? Quem é o pai dela, que acalenta ela com muito amor? É o orgulho. Eu só sinto mágoa porque eu sou orgulhosa. E quem que ele pensa que é para fazer isso comigo? Ele é filho de Deus como eu, ele é meu irmão. É meu irmão. Então a Joana diz o seguinte ainda, que o ofensor merece compaixão. Não revive, porque ele sofre equilíbrios que nós ignoramos. E não é justo que afundemos com ele no fosso da sua animosidade. Isso está no livro Florações Evangélicas. A Joana fala sobre a mágoa nesse livro, muito bacana. E ela também fala que quem guarda rancor coleciona lixo emocional, sacola de batatas no mundo moderno. Liberte-se das amarras que te prendem às sombrias estradas do passado. E a mágoa está no presente, porque ela nasceu de uma agressão do passado. Seja aqui, seja lá. Agora ou antes. Ela sempre nasce no reduto do amor próprio ferido. Amor próprio é o orgulho. Auto-amor é outra coisa, é o amor por si mesmo. Então aqui tem umas dicas para a gente tentar exercitar o perdão. Primeira, mude o canal da mente. Ressignifique a situação para mudar a história da dor. Ressignificar a situação significa o quê? Revisitar a agressão e dar um outro desenho para ela. Pensar de uma outra forma. Que história, olha que interessante isso aqui. Que história nós contamos para nós a respeito desse fato? Porque nós contamos uma história. O fato aconteceu. Mas assim, eu posso falar: olha aqui, dona egoísta, a senhora acha que é a dona do mundo? Quer o espaço todo para a senhora? Não está vendo que está pisando no meu pé? Essa foi a história que eu contei para mim. Que uma egoísta, que se achava dona de todo o espaço do mundo, pisou no meu pé. Ou eu posso contar: a senhora está sentindo uma coisinha fofinha embaixo do seu pé? É o meu. É uma outra forma de ver a situação. Será que a pessoa, no meio de um monte de gente aqui, se de repente alguém fala: olha, levanta todo mundo, faz favor, educadamente, e sai porque está pegando fogo aqui dentro? Alguém vai falar: ai, desculpe, pisei no seu pé. Não tem problema, né? As labaredas chegando, não vai ser bem assim.
né? Então a gente tem que revisitar a ocorrência que gerou essa sensação de mágoa, que não quer largar da gente, e dar um outro desenho para ela. Pensar de uma outra forma. Vamos tentar ficar no lugar do agressor. Eu sei o que ele está passando, eu sei quais são as mazelas da vida dele, eu sei o que ele está sofrendo hoje, eu sei o que ocasionou essa agressão dele. Não justifica a agressão, mas eu estou tentando ressignificar, estou tentando entender por que ele fez isso. Então, se a gente ficar no lugar da vítima, recontando a mesma história sempre, a história vai criar detalhes que não existiram, reforçando aquele sentimento de raiva e rancor que a gente já tem. Então não vamos ficar nessa posição de vítima e não vamos ficar contando sempre a mesma história. Passou, acabou. Você faz terapia, conta para o psicólogo. Se não faz terapia, tem um grande amigo, conte para a mulher, conte para a filha, conte para a amiga, para a irmã, mas chega. Conte para uma dessas pessoas e acabou. Porque cada vez que você contar, você vai sentir a situação de novo. Você volta aquele sentimento de novo. É um ressentimento. Eu estou ressentindo aquilo. E eu estou alimentando. E cada vez que eu alimentar vai ficar maior. Bom, segunda dica. Mude o foco. Escolha os sentimentos, aquilo que a gente já falou. Pense no quanto nós fomos vítimas e machucados. Você alimenta a mágoa. Agora pense no quanto nós fomos fortes e conseguimos superar, sair daquela situação. Mudou o foco. Mudou a forma como você pensa. Terceiro, compreender. A Joana fala isso. Você não sabe como está a vida do ofensor, você desconhece a trama que o derrubou, não sabe da aflição dolorosa pela qual ele passa, nada justifica a agressão, como a gente disse. Mas no lugar dele, talvez você fizesse a mesma coisa. E se você não faria a mesma coisa porque você já evoluiu esse passinho, pode ter certeza absoluta de que você já fez. Já fez. Certeza absoluta. Já cometeu esse erro também. Que bom que você evoluiu. Próximo passo da evolução, compreensão e perdão. Assim como a gente quer. Pai, lembra que a gente fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós queremos ser perdoados, como nós precisamos perdoar os nossos devedores. Quarto, a oração. Gente, a oração é um bálsamo, é um lenitivo, é anti-inflamatório, antibacteriano, ela é analgésico, ela é antipirético. A oração é o remédio divino, perfeito para tudo. Principalmente para a mágoa. Ela é um banho de água gelada na mágoa. Orar pelos inimigos até se libertar da carga. Como disse Jesus, ele não entende o grau de comprometimento do que faz. Lembra que Jesus falou isso quando estava morrendo? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não tinham entendimento da amplitude daquilo que eles estavam fazendo. O tamanho da nhaca. Só não por estarem matando Jesus, mas por estarem sendo agressores, por estarem indo contra a lei divina do amor. E quinto, não menos importante, o perdão. Aquilo que Jesus falou, reconcilie-se com o seu inimigo enquanto você ainda está a caminho e não deixe que a noite se deite sobre a tua ira, porque amanhã ela vai estar maior. Fazendo tudo isso, a cura é ato contínuo. Vocês vão se sentir mais leves, as dores vão aliviar até sumir, a artrite vai melhorar, as inflamações vão ceder, o cabelo para de cair, o estômago para de arder, você não sente mais refluxo, você já pode dormir deitado de novo, logo depois que você come, apesar de que os médicos dizem que não podem. Tudo acontece, a pele fica melhor, o sono melhora, o humor, a vontade de viver, a depressão desaparece. Tudo isso, meus amores, são doenças da alma. Não são doenças do corpo. Elas estão sendo expurgadas pelo corpo. O corpo é matéria. O corpo está sofrendo isso. Então o corpo também adoece. Porque a alma já traz isso.
Então, se a gente vai se sentir tão bem assim largando essa sacola de batata, para que procrastinar? Para que esperar? Até que o professor venha dizer, agora pode largar. Larguem já. Vamos começar desde já a construir o nosso novo fim. O Chico fala assim, última vez que eu falar nele hoje. Perdoe agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Todos trazem consigo imperfeições e fraquezas, tanto quanto nós. E, gente, o Chico não é um exemplo assim impossível de se seguir, tá? O Chico também sentia raiva, também sentia medo, também perguntava, mas por que eu? Mas agora eu não quero, mas poxa, pra que está fazendo isso comigo? Mas meu Deus, eu não mereço isso. Sim, ele também fazia. Só que ele exercitou até não poder mais. A academia espiritual ele fez aqui. Todo mundo que vai em academia ou já foi, faz esteira, faz, sei lá, agachamento, aqueles negócios que levanta e abaixa, faz bastante força. Dá para fazer isso com as emoções também. Exercitar até ficar forte. Tem uma pastora evangélica, o nome dela é Bianca, não vou lembrar sobre o nome dela, mas ela fala que ela tem uma técnica para perdoar o inimigo, que é essa que a gente falou aqui. Ela fala que ela faz tanta oração pelo agressor, mas ela faz incansável, o tempo inteiro, que ela acaba por perdoar e amar. Porque quando você perdoa, você não vê mais motivo para sentir raiva. E se você não pode amar, como Jesus falou, ame os seus inimigos, ele não quis dizer aquele amor que você tem pelo filho, pela mãe, pelo pai. Ele quis dizer simplesmente não odeie. O amor a gente vai aprendendo com o decorrer das nossas múltiplas existências. E o Emmanuel, que é o anjo da guarda do Chico, o mentor espiritual, né, o orientador, falou, aprendamos a perdoar. Não procure o inferno invisível do ódio. E é realmente isso daí. E desse inferno invisível do ódio fazem parte as obsessões que todos nós temos. E pasmem, as mais graves, as que mais prejudicam, as que mais provocam as nossas doenças, são as auto-obsessões. Eu sou a minha própria obsessora. Eu mesma me obsedio. Eu sou a minha maior sabotadora. Então eu tenho que escolher aquilo que eu vou sentir, para eu não me sabotar. E para terminar, para a gente entender bem como funciona a mágoa, a Joana pontua ela nesse livro Florações Evangélicas como uma ferrugem perniciosa que corrói o metal onde se origina. Começa nos redutos do amor próprio ferido e paulatinamente se transforma em processo enfermiço. No começo pode facilmente ser combatida com oração, compreensão e perdão. Porém, se nós acalentarmos, ela cresce e se torna uma carga pesada. Que bom quando a gente consegue deixar para trás essa sacola de batatas, né? Essa filha predileta do orgulho. Então, queridos, lembrem-se que nunca é pessoal, é para mim, que é natural que nós sintamos, tá? Mas vamos fazer o exercício da tolerância, da compreensão e do perdão, porque é só ele que vai livrar a gente dessa sacola de batatas. E olha, a gente pode até largar ela por um minuto, tal do esquecimento, da ofensa, né? Mas lá na frente a gente vai tropeçar com essa sacola de novo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos plantar batata. Deixar elas bem enterradinhas. Tá bom? Muito obrigada. No bom sentido, mesmo, né? no bom sentido. Muito obrigada mesmo, tá?